Vamos abrir nossas Bíblias em João, capítulo 16, versículo 33. Nossas Bíblias digitais. Um retorno aqui. Retorno. João 16, 33. Só um versículo. Vamos trabalhar a mensagem nesse versículo aqui. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Em que contexto Jesus estava falando sobre isso aqui? Jesus se aproximava da crucificação. As palavras que ele estava dizendo aqui eram momentos antes da prisão, aquele momento onde ele foi preso, né? Os discípulos estavam confusos, assustados, emocionalmente extremamente abalados, porque passaram 3 anos com o mestre, e aí alguém vem e leva ele preso. Mas ele já havia antecipado essa situação. Cristo sabia que eles iriam enfrentar perseguições, medo, sofrimento após sua partida. Então, mesmo assim, ele deixa uma mensagem aqui de encorajamento, esperança para os discípulos. E João, no Evangelho de João, escreve essas palavras, que eram palavras para fortalecer a fé daqueles discípulos. Eles iam ser perseguidos no futuro. E Jesus precisava avisá-los. E parece que Jesus faz sempre isso, né? Os avisa, tem uma tempestadezinha chegando aí. Tem uns problemas chegando aí. E aí, às vezes, a gente não quer aceitar isso, irmãos. Às vezes a gente fica ansioso, né? Ou fica ansioso assim que sabe. A gente fica preocupado, mas depois vai passando o tempo e a gente deixa aquilo tudo para trás. Mas sempre Deus nos avisa, irmãos. Hoje eu estava falando com Deus. O Senhor me avisou. O Senhor deu todas as dicas. O Senhor falou comigo. Eu não ouvi. E agora, pagando o preço. Mas Deus já tinha alertado, já tinha avisado. Então, quem sabe você está passando por isso também, né? Deus já havia falado com você, assim como Jesus falou com os discípulos, e hoje você está enfrentando algumas dificuldades, alguns problemas. Mas aqui vai esse Jesus que, além de revelar o que vai acontecer na nossa vida, ele também manda uma palavra de conforto, de esperança, de consolo, de paz ao nosso coração. Primeiro, dentro desse versículo, Jesus aqui não esconde a realidade das aflições. Ele não vai maquiar e até para não deixar a gente com medo. Olha, não vai ser tudo tranquilo. Você vai passar uma tribulaçãozinha pequena, mas aí vai dar tudo certo. Não, ele fala que no mundo tereis aflições. Então, se você aceitou Cristo, se você está em Jesus e está passando por essas aflições, entenda como isso é um processo normal, natural do cristianismo. Antes, quando você estava lá no mundão, você não sentia isso, porque eram situações esporádicas, né, a cada tempo, porque você estava fazendo tudo que o diabo queria. Então, fazendo tudo que o diabo queria, ele não podia assustar você, não podia paralisar você, ele tinha que ter você nas mãos dele, né? O Evangelho, irmãos, não é uma ilusão emocional. A Bíblia não ensina que o cristão ficará livre de problema. E quem disse isso para você mentiu. Homens e mulheres de Deus também choram, enfrentam perdas, perseguições, traições, momentos de fraqueza. Jó, ele perdeu tudo. Vocês conhecem lá a história dele, né? Davi enfrentou angústias profundas no coração. No meio familiar, ele era um homem de Deus, segundo o coração de Deus. Mas em matéria de pai, em matéria de chefe do lar, foi terrível. Pagou um preço terrível, né?
Paulo sofreu prisões, perseguições, mas foi considerado um homem assim, acima da média. Ele teve revelações que foram incríveis. Ele foi o que escreveu mais cartas e documentos para o Novo Testamento. Foi o que escreveu mais. As aflições, elas podem chegar na família, na mente, nas finanças, nos relacionamentos ou até na fé. Mas a aflição não significa o abandono de Deus. Porque assim como vêm as aflições, e assim como Deus já também antecipou isso na nossa vida, Ele também vai estar nos acompanhando naquele momento de luta, de dificuldade. Muitas vezes Deus está trabalhando exatamente no vale onde pensamos estar sozinho. Puxa Deus, ninguém está me vendo aqui, eu estou passando uma dificuldade, ninguém vem aqui. É interessante, irmãos, quantas vezes a gente está sozinho. E às vezes a gente está no meio de muita gente, mas está sozinho. Estamos sozinhos. A gente se sente sozinho, né? Se sente amparado. Às vezes eu estou lá na minha casa com todo mundo, mas me sinto sozinho, né? Há pessoas dentro da igreja sorrindo por fora e quebradas por dentro. Jesus entende a dor humana porque ele também chorou, sofreu, foi rejeitado. Talvez tudo que você está passando, Jesus também já passou, né? Como homem. Ele não ignora a nossa luta, irmãos. Ele entra nela com a gente. E passar por luta, quando Jesus está com a gente nessa luta, é mais fácil. Agora, passar por luta sozinho não é fácil. Segundo, em Cristo existe paz que o mundo não consegue oferecer. Tenho-vos dito para que em mim tenhas paz. Olha que interessante. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, não depende de um momento. Eu vou me isolar. Eu sei que a gente gosta de sair de férias, é bom. A gente gosta de vez em quando, ir para algum lugar, ficar em paz, no meio do mato, na praia, em qualquer lugar. Mas isso não resolve, irmãos. Você tem que ir para esses ambientes em paz mesmo, em paz interior. Que aí você pode ir para esse ambiente e desfrutar de tudo que Deus criou para nós. Eu acho isso muito mais significativo do que, não, eu vou sair daqui porque está uma loucura e isso vai resolver o meu problema. Não vai, porque dentro de você não está resolvido. Resolve isso. Resolve com Deus, pede ao Espírito Santo de dar discernimento e orientação ao teu coração. O mundo oferece distrações temporárias, mas Jesus oferece descanso para a alma. E há uma diferença aqui, né? Daquilo que é temporário e daquilo que é descanso efetivo. Muitos têm conforto, mas não têm paz. Têm dinheiro, mas vivem vazios. Tem pessoas ao redor, mas continuam solitários por dentro. Eu acabei de dizer. A paz de Deus nasce da confiança de que Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece confuso. E é verdade, tem momento que está assim. Uma confusão, mas Deus continua no controle ali. E quando tiver esse momento de confusão, tem que falar com Deus. Senhor, para mim está tudo confuso. Não estou entendendo nada. Mas aí Deus pode falar com você. Filipenses 4:7. Leiam, por favor. E a paz. Olha que interessante esse versículo. A paz de Deus que excede todo entendimento. Vai além. Esse CD vai além do entendimento humano. Disso que a gente já sabe, já ouviu, já estudou. Vai além disso. Essa paz só vem de Deus, irmãos. Tá? Não vem de uma técnica, não vem de algo que alguém fez ou que eu vou ensinar. Não, vem de Deus. É paz genuína, verdadeira. Paz interior. Né?
A paz de Deus nasce da confiança de que Ele continua no controle, mas mesmo quando tudo parece confuso. Salmo 46, 1. Leiam, por favor. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isaías 26, 3. Pode ler? Tu é um exercício, né? A mente está no Senhor. Então, se ela ficar divagando, se ela ficar pensando e dando espaço para esses pensamentos que nem aconteceram, se for colocar no percentual, é muito mínimo, porque só está no nosso pensamento. Só o nosso pensamento que está focado nisso. Isso nem vem de Deus, porque é algo que tira a nossa paz, nos deixa ansiosos, perturbados, e com aquele negócio terrível. Então, como é que pode ser conservado em paz aí? Vivemos uma geração acelerada, ansiosa e emocionalmente cansada. Mas Deus continua sendo abrigo para os corações sobrecarregados. Quando o mundo diz, você não vai suportar, Cristo diz, permaneça em mim. Essa é a frase. Não vai suportar. Se você permanecer em Cristo, você vai suportar. Terceiro e último. Reflexão aqui para nós. Está ainda no nosso versículo lá, 16:3. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a palavra de consolo que Jesus, ele fala sobre a paz e o ânimo que ele pode dar. O motivo do nosso ânimo não é a ausência de luta, mas a certeza da vitória de Cristo. Então eu me sinto mais animado porque ele venceu, eu vou vencer também. E você vai vencer e essa luta vai passar em nome de Jesus, irmão. Vai passar. Entenda isso como temporário. Ele venceu o pecado, a morte, o inferno, as trevas. Tudo que seria usado contra a gente. Pecado, morte, inferno e as trevas. E tudo aquilo que ele tentava separar, tudo aquilo que ele tentava separar o homem, é tudo isso que tenta separar o homem de Deus. A cruz parecia derrota, mas tornou-se vitória. O sepulcro parecia o fim, mas tornou-se o começo de uma nova esperança. Se a gente for pensar sobre isso, é interessante. Foi para a cruz e aí, pronto, acabou tudo. Os discípulos ficaram assim, né? Acabou, o mestre foi. Ninguém nem pensava, eu vou, mas eu vou voltar, vou ressuscitar. Ninguém pensou em nada disso. Todo mundo ficou aflito, né? Angustiado. Quando sepultaram, bom, agora é o fim mesmo. Ele morreu, ainda tinha jeito de voltar novamente. Que ele tem poder para isso. Aí sepultaram, pronto, não tem mais jeito. Isso que eles pensavam, né? Talvez você também está mais ou menos assim, nesse contexto dos discípulos. Para você, acabou. Não tem mais jeito. Esse é o nome de uma música. Você não vai conseguir. E aí a gente fica com esse negócio na cabeça, o tempo todo martelando. Acabou, não tem mais jeito, você não vai conseguir, acabou, não tem mais jeito. E é terrível, irmão, essa batalha. Mas aí entra Jesus, onde entra o Espírito Santo para falar no nosso coração, não tem jeito sim, vai dar certo. Nós não somos... Aí é algo que me anima quando eu estou muito triste e aborrecido. É Deus me lembrar, olha, você não é um projeto falido. Você é um projeto vitorioso.
Aí quando eu penso isso, me dá ânimo, aí eu, né, bato a poeira assim e vou. Então isso que me recompõe, isso que me traz de novo à igreja, isso que me anima a vir aos cultos, isso que me anima a participar dos projetos, estar com os irmãos. É isso. Você não é fruto de projeto falido. Jesus continua sendo vencedor, irmãos, e quem está nele continua sendo vencedor também. Quem permanece nele encontra forças para continuar caminhando. Romanos 8:37, irmãos, afirma isso. Leiam, por favor, para me ajudar aqui na mensagem. Interessante que o contexto dessa palavra trata de tantas coisas que podem nos distanciar de Deus, né? 1 João 5:4. Vamos lá? Porque aí. A conclusão, meus irmãos, é que João 16 nos ensina que as aflições são reais e a gente não pode passar um pano nisso. A paz verdadeira está em Cristo, e isso também é real, isso também é possível. A vitória final pertence ao Senhor. Talvez você esteja vivendo uma guerra silenciosa hoje, mas Deus ainda sustenta aqueles que confiam nele. A dor pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Esse corinho que o irmão Edivaldo cantava aqui na igreja, fazendo assim com a mão. Pode a tristeza durar? A esperança em Cristo continua viva pela manhã. Jesus não prometeu, irmãos, ausência de tempestades, mas ele prometeu estar no barco com você. Nessa caminhada da vida, ele prometeu: estou com você. Não desista por causa das aflições, das indiferenças, dos problemas. Não desista por causa do desânimo, da questão financeira, da questão na sua casa. Não desista. O mesmo Cristo que venceu o mundo continuará fortalecendo vidas hoje. O que temos que fazer? 3 coisas: levantar a cabeça, orar mais uma vez e confiar mais uma vez. E continuar. Isso é um processo contínuo. Todo dia, todo dia. E sabe por que devemos fazer isso? Porque existe esperança para quem confia em Jesus. Amém? Vamos orar. Coloque sua aflição. Coloque seu problema, coloque suas dificuldades diante de Deus, então, agora. Deus, eu sei que o Senhor pode nos reinventar, no sentido de que quando os momentos vierem, ou passando por esses momentos de aflições, o Senhor possa ser o nosso socorro, a nossa fortaleza, possa ser bem presente, Senhor, em nossa vida. Que quando nós, Senhor, estivermos com algum momento depressivo, o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao nosso coração, palavras que vão estar nos levantando novamente, motivando, gerando posicionamento nosso diante das lutas. Meu Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus. Eu sei que o Senhor está conosco, está observando, está caminhando com a gente, e muitos dos nossos problemas, Senhor, não foram o Senhor que criou.
Muitos dos problemas fomos nós que não ouvimos a tua voz. O Senhor nos antecipou das questões, dos problemas, das dificuldades, das sequelas, mas nós não demos ouvido. E aí nós continuamos e hoje talvez muitos de nós estamos pagando um preço. Mesmo, meu Deus, sofrendo as consequências, nos ajuda em nome de Jesus. Alivia o fardo, alivia a dor, a tensão. Alivia, Senhor, no nosso coração todas essas sequelas de questões do passado, de situações de hoje. Alivia o nosso coração, Senhor. Só mantenha a nossa garra, a nossa firmeza, a nossa fé, Senhor, em Ti. É o que nós pedimos nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora você que tá aqui com a gente no Zoom, pode fazer o seu pedido, escreve aí o seu pedido e a gente vai estar orando, tá bom? Quem quer fazer o pedido aqui? Lá? Ok. Tudo bem. Irmã Sandra? Ok. Irmã Camila? Emerson? Ok. Mailda? Irmão Selmo? Amém. Mais alguém? Aí nós temos o Wilson, pede oração pelo Lucas e família. Foi evangelizado na praça, recebeu Cristo. Orem para que ele seja tocado pelo Espírito e siga a caminhada com Jesus. Mais alguém? Tem aí? Ok, vamos ficar em pé então, irmãos. Efésios 3:20, Vitor. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Um desses dias aí, faz anos,
Alguém disse, ô pastor, você não orou por mim, né? Tinha muitos pedidos, muita coisa para lembrar. E eu lembrei de Efésios 3:20 agora. Porque nós podemos fazer os nossos pedidos e nós devemos fazer, só que você precisa ir além dessa limitação. Não, pedir isso aqui. Não, Deus pode ir além. É o que eu vejo aqui, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então vai além. Vai além da expectativa, vai além do que eu estou pedindo, vai além do que eu estou pensando, vai além. Então vamos orar nesse sentido, tá bom? Feche teus olhos, vamos orar juntos. Deus, nós temos alguns pedidos aqui, Senhor. Pedidos do irmão Emerson, irmão Selmo, do Henrique, da irmã Sandra, irmã Camila, irmã Hilda. Nós temos outros que os irmãos não fizeram. O irmão Wilson também fez o pedido. Ó Deus, e é nesta causa que nós nos colocamos agora como intercessores, Pai, pedindo ao Senhor que responda esses irmãos, que atenda esses pedidos, que atenda os meus pedidos, Senhor, aquilo que eu tenho pensado, aquilo que eu tenho colocado diante do Senhor, aquilo que eu tenho orado, Pai, incessantemente, colocado, pedido, clamado ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, Tu és Deus que faz milagres. E como, Senhor, Paulo escreve à igreja de Éfeso em Efésios capítulo 3, versículo 20. Além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor vai além, meu Deus. Eu creio que o Senhor vai além mesmo. Porque a Tua vontade, Senhor, ela tem um outro plano, um outro patamar. Ela vai muito acima das nossas expectativas, Senhor. E eu quero pedir em nome de Jesus, quero clamar ao Senhor, Deus, por nossa igreja, pelos irmãos e irmãs que estão aqui, as famílias que estão aqui representadas, pelas famílias que têm vindo domingo após domingo, Senhor, no ministério de ensino aos domingos, que têm vindo à noite, Senhor, no culto, na celebração, trazendo seus filhos. Senhor, nós cremos que o Senhor pode nos dar além, Senhor, de tudo que nós temos feito, da maneira que temos feito, da forma que nós temos feito, Senhor. O Senhor pode ir além, meu Deus, além daquilo que eu estou pedindo, além, Senhor, da minha existência, dos meus planos, Senhor, das minhas ideias. O Senhor pode ir além e eu quero que o Senhor vá mesmo, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos e irmãs essa noite, em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que cura, como nós cantamos, Senhor, sara, faz milagres, Senhor, ressuscita mortos. O Senhor é um Deus que faz coisas maravilhosas e nós pedimos, Senhor, por graça e misericórdia, reconhecendo que nós não merecemos, Senhor, mas também reconhecemos que Tu és o Senhor e que nos ama e que entregou o Seu único Filho lá na cruz do Calvário, Senhor, por nós. E isso, Senhor, cria uma identidade no nosso coração, na nossa vida, Senhor, que somos filhos, somos herdeiros do Senhor, somos povo eleito. E Senhor, gera paz no nosso coração, porque um filho, Senhor, um povo eleito, no qual o Senhor vai confiar, Senhor, nações, vai confiar julgamentos lá no futuro, Senhor. Oh, meu Deus, não são pessoas, não são quaisquer pessoas, Senhor, são pessoas que o Senhor escolheu a dedo. Oh, meu Deus, tanto eu quanto meus irmãos, Senhor, queremos colocar as nossas ansiedades, nossas aflições, nossas angústias, nossos medos, nós colocamos agora diante do Teu altar. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, que a Tua paz, Senhor, nos leve para os nossos lares ou qualquer outro lugar que temos que ir, que o Senhor nos guarde e nos livre de todo o mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Vão em paz.